Esta noite, ao vivo das grandes pirâmides do Egito, respostas incríveis para antigas perguntas, enquanto entramos em câmaras escondidas para solucionar os mistérios das pirâmides. Do outro lado de uma porta misteriosa, sob a tampa pesada de uma tumba perdida, nossas câmeras estarão lá, ao vivo, revelando segredos ocultos há milhares de anos. Primeiro, um antigo cemitério à sombra das pirâmides e uma tumba diferente de todas as outras. Dentro dela, o caixão lacrado mais antigo já encontrado no Egito. Seus segredos ainda guardados em pedra. Esta não é uma descoberta comum. É a tumba de um supervisor das pirâmides, um dos principais encarregados de uma das maiores obras da história da humanidade. O que há lá dentro? Uma múmia? Ou um tesouro para outra vida? Talvez pistas sobre como as pirâmides foram construídas. Vamos descobrir quando abrirmos, ao vivo, e solucionarmos o mistério da tumba do supervisor. Em seguida, um dos mistérios mais intrigantes de todos. Quem construiu as pirâmides? Como uma civilização tão antiga poderia construir estas magníficas estruturas? Novos indícios irão surpreendê-los e mudarão para sempre sua maneira de encarar as pirâmides. E, finalmente, no coração da Grande Pirâmide, o maior mistério de todos. Um túnel secreto bloqueado por uma porta de pedra. O que haverá do outro lado? Uma câmara perdida? Um antigo papiro com textos sagrados? Ou mesmo pistas sobre os tesouros de um faraó cujo corpo foi jamais encontrado? Esta noite, ao vivo, um robô construído especialmente procura pela resposta e soluciona o mistério do túnel secreto. Vocês já viram programas sobre pirâmides antes, mas nunca viram como este. O National Geographic Channel apresenta Pirâmides do Egito, Segredos Revelados. Olá e bem-vindos às grandes pirâmides do Egito. Sou Laura Green para o National Geographic Channel e estou no platô de Gizé, a oeste da cidade do Cairo. Estamos no meio da noite aqui no Egito, mas atrás de mim, iluminado, podem ver um dos marcos mais famosos do mundo, a Grande Pirâmide de Quéops. É uma tumba tão cheia de mistérios que intrigam a todos há milhares de anos. Esta noite exploraremos esses mistérios como ninguém jamais tentou antes e faremos tudo isso ao vivo. Daqui a pouco eu vou entrar no outro lado da pirâmide com uma equipe de arqueólogos que está explorando um túnel misterioso dentro de uma das câmaras. O túnel está bloqueado pelo que parece ser uma porta de pedra. Esta noite nós usaremos um robô especial para ver além da porta e descobrir o que há do outro lado. Antes disso, conheçam o outro apresentador, Jay Chandler, que está a 1.600 quilômetros daqui, em outro sítio neste mesmo platô. Boa noite, eu sou o Jay Chandler. É uma visão espetacular, não? Esta noite em especial parece ressaltar a magia e o poder deste lugar. Eu vou começar explicando onde é que eu estou. Estou 1.600 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide, a cerca de 2.400 quilômetros a oeste do Nilo, que fica ali. O oeste era simbolicamente importante para os egípcios. Eles acreditavam que, ao se pôr, o sol iniciava uma viagem noturna pela terra dos mortos e renascia toda manhã no leste. Aqui fica uma cidade dos mortos, uma necrópolis. Os arqueólogos estão descobrindo aqui ossos de homens e mulheres que construíram as pirâmides, mas algo mais importante pode estar acontecendo hoje dentro de uma tumba de pedra. A cerca de 3 metros abaixo da superfície existe um sarcófago de pedra. É o mais antigo sarcófago lacrado já encontrado no Egito. Esta noite tentaremos abri-lo com a ajuda dos arqueólogos e talvez encontrar os restos mortais de um homem de 4.500 anos.
Parece que os antigos egípcios eram obcecados pela morte, mas, na verdade, eles eram obcecados pela vida e pela vida após a morte. As pessoas enterradas neste cemitério corriam contra o tempo para construir uma tumba luxuosa antes que o faraó morresse e antes que o sol se pusesse para sempre. O faraó Quéops passou a vida se preparando para a morte, porque, ao contrário de nós, os antigos egípcios acreditavam poder levar tudo consigo. Quéops sabia que se seu nome jamais fosse esquecido, ele viveria para sempre, seria imortal. Então, encomendou a maior pirâmide já construída. Ele também sabia que a eternidade é um longo tempo, então levou muitas coisas para a outra vida. Ninguém sabe o que Quéops levou, porque seu tesouro fúnebre jamais foi encontrado. O mais incrível é que o seu corpo também nunca foi encontrado. Os faraós levavam coisas incríveis para outra vida. A maior parte em ouro. Joias de todos os tipos, móveis, jarros dourados, caixas folhadas a ouro e muito mais. A barca fúnebre de Quéops, que atravessou o Nilo da terra dos vivos para a terra dos mortos, conteria todo o tesouro dele e também o seu corpo. Ele precisaria de ambos para viver para sempre e seriam colocados na tumba mais grandiosa já construída. Mas onde estão eles agora? Esse talvez seja o maior mistério da Grande Pirâmide. Será que sua múmia e tesouros ainda podem estar lá dentro? Esta é a Grande Pirâmide de Quéops. Eu andei 400 metros de onde eu estava. E agora vocês podem me ver na lateral da pirâmide. Eu estou subindo pelo lado de fora para a entrada. E só posso dizer que é incrível aqui em cima. Ao ver a pirâmide de Quéops, você não consegue deixar de pensar onde estão o corpo e o tesouro dele. Este é apenas um dos mistérios. A equipe que vamos encontrar investiga um dos mais intrigantes. Esta é a entrada da Grande Pirâmide. A entrada original foi bloqueada quando enterraram o faraó. Este túnel aqui foi aberto há cerca de 1000 anos e leva ao que supõe ser a câmara fúnebre de Quéops. Mas, para eu chegar à câmara, onde está toda a equipe, eu terei que passar por vários túneis bem no centro da pirâmide. Eu estou chegando ao primeiro túnel e vou subir essa escada de pedra, onde toda a equipe tenta desvendar o grande mistério do túnel secreto. Este mistério foi explorado pela primeira vez em 1992, quando um robô alemão feito por Rudolf Gandenbrink explorou a passagem de 20 centímetros quadrados com uma câmera. 60 metros adiante, a equipe alemã ficou surpresa com o que viu. O túnel estava bloqueado. A pedra não parecia ter caído lá, parecia ter sido feita para bloquear o túnel. Mas por quê? Será que os egípcios queriam proteger alguma coisa? Ela leva a algum lugar? E o que eram aquelas coisas parecidas com alças? Poderia ser uma porta? Fascinado por este túnel e pedra misteriosos, o Dr. Zahi Hawass, diretor de antiguidades do Egito e explorador residente da National Geographic, sonhava descobrir o que havia atrás dela. Passei toda a minha vida esperando por isso. Com o patrocínio da National Geographic Society, um robô especial foi encomendado para o trabalho. É um dispositivo original que pode transportar várias ferramentas e câmeras. O motor elétrico impulsiona 2 grupos de esteiras em cima e embaixo para maior tração. Ele também pode se expandir ou encolher, dependendo da altura do túnel. A equipe explora o túnel com o robô há semanas.
Ele está pronto para a tarefa, mas não será fácil. A pedra fica a 60 metros da entrada de um túnel íngreme. E chegar lá é apenas parte da batalha. É mesmo uma batalha. Esta é a primeira parte da jornada. Estou sem fôlego. Acabo de subir 36 metros nessa escada íngreme. Mas valeu a pena. Pois estou no coração da Grande Pirâmide. Estou no que chamam de Grande Galeria. Vocês podem ver o teto alto de pedra. Estas escadas levam ao local onde estava o sarcófago de Kelpis, conhecido como Câmara Fúnebre. Mas eu não vou até lá. Eu vou entrar neste túnel atrás de mim, que leva à Câmara da Rainha. Apesar do nome, a Rainha de Kelpis nunca foi enterrada aqui. Ninguém sabe para que ela serve. É um dos mistérios que esperam desvendar hoje. Estou a 15 metros da Câmara. Há cerca de 5 milhões de toneladas de pedra à minha volta. Estou cercada por pedras. Por isso vou seguir com cuidado. No fim
Dr. Lerner começou a mapear o platô das pirâmides completamente nos anos 80. Depois, Mark e outros colegas como Zahi Hawass se depararam com um enigma. Onde estavam os construtores? Haviam encontrado pedreiras de onde vinham as pedras das pirâmides, mas onde eles moravam? Se os encontrasse, ou algum vestígio da vida deles, encontraria um tesouro de informações sobre como as pirâmides foram construídas. Em algum lugar, à sombra das pirâmides, Mark sabia que havia uma cidade oculta. A cidade perdida das pirâmides. Quando começamos a escavar, não sabíamos o que esperar. Havia muitas pirâmides e tumbas, mas não sabíamos como as pessoas viviam. Quando você reúne milhares de pessoas para construir uma pirâmide, qual a marca que isso deixa? A menos de 1,5 km da Grande Pirâmide, perto de um subúrbio do Cairo, ele encontrou essa marca. Em uma de nossas primeiras temporadas de escavação, uma escavadeira, uma máquina, fez um buraco no sítio e quase atingiu 3 contêineres de cerâmicas. Eles apareceram sobre uma superfície de cinza negra, tão consistente que a chamamos de veludo negro. Sabíamos que deveria ser uma antiga padaria, pois nos desenhos das tumbas eles se representam fazendo pão em grandes potes, como os que encontramos nesta padaria. Mas ninguém nunca tinha visto uns tão grandes. Eles são cônicos por dentro e deviam modelar os pães que os vemos carregando nas cenas de oferendas nas tumbas. Havíamos visto as cenas nas tumbas, mas nunca tínhamos encontrado uma padaria como essa antes. Empolgados com a descoberta, eles expandiram o sítio e ele continuou crescendo. Os restos de um muro levavam a outros mais, em uma rede de prédios de tijolos e ruas ordenadas. Em um segundo arqueológico, eles descobriram um sítio maior que 6 campos de futebol.
túnel numa velocidade de 1,5 metro por minuto. Finalmente, depois de andar cerca de 54 metros, afinal, eles conseguem ver a porta de pedra. É a porta, já dá pra ver, olha só. Mas chegar até ela seria difícil. Bem na frente do robô existe um degrau. Ele tem 5 centímetros de altura, mas para o tamanho do robô é uma grande escalada. Bom, nós ainda não conseguimos passar. É um degrau muito alto, ele é irregular e está num ângulo estranho. Vai ser muito difícil manobrar e conseguir tração. Por mais que tentassem, o robô não passava. Após vários dias e muitos ajustes, eles finalmente conseguiram. Muito bem. É isso aí. Legal. É isso aí. Mas então, algo saiu errado. O robô está caindo. O robô caiu quase 55 metros. O projeto parecia estar acabado. Mas, incrivelmente, o robô sobreviveu quase intacto e eles descobriram a razão do seu defeito. Um pino de metal quebrou, a correia perdeu contato com a parede e o robô despencou. No dia seguinte, com um novo pino e alguns ajustes, o robô subiu a parede com facilidade. Minutos depois, Zahri consegue dar a primeira olhada na pedra com suas intrigantes alças de cobre. Olha só como a pedra é lisa. Ela é linda. Ela é muito uma bonita. bela imagem mesmo. Era a imagem mais detalhada que já tinham conseguido e logo fizeram uma descoberta que os atormentou. Por esse vão, na parte de baixo, dá para ver as sombras e dá para ver claramente que esta pedra está num sulco vertical na parede lateral. E isso é uma ótima notícia, porque é o que se faz quando se monta uma porta para que ela escorregue por cima para fechar. Então, a especialista Maggie Waters nota substâncias curiosas na frente da pedra. O que você acha que é? Eu acho que deve ser argamassa. Eu acho que foi colocado aí de propósito. O fato deles terem selado essa pedra com argamassa mostra que isso é um espaço. Eu tenho certeza de que essa pedra pode ser removida, com certeza. Eu também acho. Podia ser removível quando construíram, mas a argamassa deve ter trancado a pedra para sempre. Isso quer dizer que a única forma de ver o que há do outro lado é fazer um buraco pequeno para introduzir uma câmera. Isso teria que esperar que o robô fosse redesenhado e reconstruído em Boston. E isso só serviu para aguçar ainda mais o apetite de ver o que estava atrás da pedra. A equipe voltou para cá há 2 semanas com um novo robô e o batizou de Explorador de Pirâmides 2.0. Uma das inovações foi uma rampa para subir o degrau. Ela não ficará no túnel para sempre e será removida no fim da investigação. Vamos lá? A equipe queria descobrir o máximo possível sobre a pedra. Seria uma porta? Ela se move? Ou seria um bloco sólido? Mais que tudo, queriam ver além dela. Mas só se pudesse minimizar os danos à pedra. Eles já haviam tentado olhar por todas as fendas que existem, como a que fica no canto, mas nenhuma dá acesso ao outro lado. Nesta viagem, o robô iria levar um instrumento para medir a espessura da pedra. Para uma leitura precisa, o robô teria que empurrá-la com até 18 quilogramas de força. Pronto. Ajustando, reajustando. Pronto. Além de medir a espessura, ele verificou se a pedra se movia. Mas ela nem se mexeu. Então, notícias incríveis. O aparelho de medição indicou que a pedra tinha apenas 8 centímetros de espessura. Então, talvez pudessem perfurar um orifício na pedra. Mas Zahri não tinha certeza. Para mim, o que importa é a segurança da pirâmide. Se não for seguro, eu jamais concordarei. Jamais. A equipe construiu um modelo do túnel em pedra e começou a perfurar.
Em menos de 25 segundos, o robô havia perfurado até o outro lado da pedra, permitindo a passagem de uma câmera com a luz. Ainda desconfiados, eles fizeram furos em vários tipos de pedra. Algumas desgastadas, como a pirâmide, outras ainda piores. Nenhum dos furos apresentou lascas ou fraturas. Por fim, o Dr. Hawass decidiu ir em frente. Com uma furadeira, o robô seguiu em sua missão mais importante até então. Eram 6 da manhã, no fim de um turno de 24 horas. Todos estavam lá para ver este momento histórico. Eles sabiam que teria que ser perfeito. Um orifício perfeito e nenhum dano à pedra. Bom, já ouvimos falar sobre a rampa. Vamos ver se o robô consegue subir nela, ver se funciona. O robô está se aproximando da rampa. Greg é um dos operadores. Como ele está se saindo? Parece estar indo bem. Foi difícil projetar a rampa, incluindo a avaliação de vídeos de missões anteriores e a construção de um modelo daquele degrau em particular. O trabalho duro parece que deu certo. O robô subiu a rampa. Só falta agora inserir a câmera e ver o que há do outro lado. Ainda faltam 3 metros. Não percam. Muito bem, Laura. Já voltamos com você. Estou na tumba do supervisor e o Dr. Hawass, que é muito ocupado, está chegando. Como vai, doutor? Como vai, Jay? O senhor está muito ocupado hoje, não é? Muito ocupado. Esclareça algumas coisas antes de entrarmos. Diga o que significam estes hieróglifos, por favor. Os hieróglifos nos falam sobre cerveja e pão para as oferendas, mas o mais importante é o título deste homem. Primeiro o nome dele, Nisu Wesser. E o título dele está escrito nesses hieróglifos aqui. Significa supervisor do distrito administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era o prefeito da aldeia dos operários da pirâmide. De toda esta área em torno da De pirâmide? toda esta área. Ele era o responsável. Olha só. Aqui está ele. A mulher dele está atrás, tocando nele. Ela É também pode incrível. estar aqui? Talvez. Amor e afeição, é a maneira egípcia. É o amor egípcio. Foi assim que construímos as pirâmides. Vamos entrar novamente? Vamos descer E agora. o Dr. Hawass descerá pela primeira vez para acompanhar os momentos ali- finais. Ali encontramos um esqueleto Sim. com um cão. Talvez fosse um amigo deste prefeito. O Dr. Hawass vai abrir a tumba daqui a pouco. Devo frisar o fato de que não sabemos o que existe dentro do sarcófago. Uma múmia, um esqueleto ou talvez poeira. Mas todos nós sabemos que os antigos egípcios eram enterrados na crença de que viveriam para sempre, para a eternidade. Também sabemos o tipo de coisa que eles levavam com eles depois de observar a tumba do supervisor dos carpinteiros, em Tishedo, enterrado aqui por perto ao lado da Grande Pirâmide. Ser enterrado aqui tão perto do rei com certeza aumentava as chances dele na eternidade. Como supervisor em Tishedo, podia pagar especialistas em enterro. Ele levou muitas estátuas para a cova, cada uma pintada e entalhada na pedra. Sua imortalidade dependia das estátuas que, colocadas dentro da tumba, serviriam como dublês de espírito. As estátuas, jarros de cerveja e outros artefatos nos deram detalhes-chave sobre os construtores. Mas os detalhes mais importantes na tumba de Tishedo, assim como os dos outros trabalhadores encontrados no cemitério, estão nos seus ossos. Tishedo e os demais operários enterrados aqui conseguiram a imortalidade graças aos cientistas egípcios atuais. Para Zahi, essas revelações de seus ossos e tumbas reescreveram a história. Antes de encontrá-los, Zahi só tinha os textos de um antigo historiador grego que dizia que um exército de 100.000 escravos tinham construído as pirâmides.
Mas descobertas novas da especialista em ossos, doutora Asa Mohamed Sari Eldin, contradizem os gregos. A doutora Asa sabe ler os ossos e eles contêm as histórias dos antigos operários. Uma força escrava seria formada por homens, mas não é o caso destes ossos. Descobrimos que o percentual de cada sexo era de 50%. E também havia algumas crianças. Em vez de escravos, a doutora Asa parece estar descobrindo restos de uma aldeia onde viviam famílias inteiras. E os ossos contam uma outra história sobre esse lugar. Escravos ou não, os operários passavam a maior parte do dia no trabalho brutal. Raios-X dos ossos antigos revelam um grande desgaste. Muitas das juntas foram destruídas pela pressão. E a ideia de trabalho árduo deve ter começado no Egito, onde existem muitas colunas vertebrais danificadas. Esta aqui está bem curvada, e isso devido à compressão das vértebras, especialmente estas duas vértebras estão bem desgastadas. Uma obra sem uso de rodas, roldanas ou guinchos castigava muito os corpos dos operários. Afinal, esta não era uma obra fácil. A Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo até o século XX. Os operários tinham que colocar uma pedra enorme a cada 3 minutos, 7 dias por semana, durante 30 anos, para terminar as pirâmides antes da morte do rei. Muitos operários morreram no processo e as lesões eram frequentes. Mas uma descoberta incrível prova que muitos sobreviviam às lesões. Este é um exemplo de osso fraturado. É um osso do braço. E este osso cicatrizou em uma boa posição. Este osso cicatrizou tão bem que deve ter sido imobilizado por um especialista, e é apenas um entre muitos exemplos. Mas a maior surpresa é que eles faziam mais que isso. Existem indícios de que eles também faziam cirurgias. Quando o peso de uma pedra esmagava um braço, só havia uma solução médica: a amputação. Estes são os 2 ossos do braço. Esta é a posição normal e foram amputados aqui, cerca de 1/3 do braço. O mais incrível é que o homem sobreviveu. Aqui temos também o osso superior do mesmo indivíduo, que é esta parte do osso. E vemos que ele está curvado porque este indivíduo sofreu uma amputação aqui e começou a usar a mão assim, provocando esta curvatura no osso que vemos aqui. Isso significa que esta pessoa viveu muitos anos após a amputação. Ninguém pensava que alguém sobreviveria a uma cirurgia assim na época que as pirâmides foram construídas. Além de conter sangramentos, os médicos também continham infecções, talvez cauterizando o ferimento com metal quente. Será que tratariam escravos tão bem? É improvável. Os cuidados mostram como os operários eram valiosos e o quanto esta obra de construção real era importante para o Egito. De volta aqui na Câmara da Rainha, muita emoção e tensão. Estamos nos aproximando da porta.
Bem-vindos de volta à tumba do supervisor. Se a câmera puder mostrar aqui embaixo, eles já removeram a argamassa ao redor da tampa, dos dois lados. O Dr. Hawass disse que há impressões digitais na superfície da tampa. Jay, eu posso sentir o dedo do meu ancestral, do operário que fechou o sarcófago. É a mão do homem que fechou o caixão. Essa é a impressão do homem que fechou o caixão. Eu fico emocionado. São as impressões do homem que fechou o sarcófago. E o senhor é que vai abri-lo? Vamos abri-lo esta noite. Muito bem. O resto da argamassa logo será removido, não é? Estou terminando agora. Estamos terminando de remover isso. Muito bem. Não sabemos exatamente quem é o homem dentro desta tumba. Mas sabemos que ele não era um conselheiro real. É mais provável que Ness Wesser devia usar um colar indicando sua patente. Pode ter trabalhado como um quartel-mestre, fornecendo suprimentos e especialmente a comida para os operários. Ele pode ter sido um tipo de prefeito na cidade perdida que Mark Lerner descobriu. E talvez saiba as respostas para os enigmas de Lerner. Ao removermos a areia do deserto, encontramos a marca da cidade das pirâmides. Encontramos uma cidade. Não era onde eles moravam, era onde eles trabalhavam. E eles não faziam apenas pão. Estavam preparando comida para alimentar um verdadeiro exército. Nas escavações das ruínas da cidade das pirâmides, encontramos milhares e milhares de pedaços de ossos de boi. Na rua principal, encontramos ossos que devem ter sido deixados por açougueiros. Ossos de maxilares, dentes e juntas. Isso nos fez imaginar. Será que grande parte da rua e da cidade era dedicada ao abate e ao preparo de carne? Havia ainda mais segredos sobre a comida nas ruínas. Para encontrá-los, Lerner mandou cavar ainda mais fundo. Cada milímetro de areia tirada do sítio é peneirado e catalogado. Centenas de milhares de fragmentos de cerâmica, carvão e até sementes são analisados e registrados com detalhes. A recompensa do trabalho chega com mais uma revelação. Parece que os operários não comiam só pão e carne. Parece a espinha de um peixinho. Uma entre milhões de espinhas de peixe encontradas no sítio. Então, além de cortar a carne, os operários da cidade traziam milhares de peixes do Nilo e os salgavam e secavam em escala industrial. Isso não era ração para escravos. Os operários comiam como atletas olímpicos. Há ossos de boi para alimentar milhares de pessoas que comiam carne todo dia por décadas durante o período que levaram para construir as pirâmides de Gizé. Agora Mark sabia bem o que eles comiam. Mas onde acontecia todo esse banquete? Perto das padarias, Mark encontrou os restos de um prédio com uma estranha disposição de gamelas e bancos. Encontramos bases de coluna como esta sob os bancos. E, através dos buracos nos bancos, concluímos que havia colunas a cada 5 cúbitos egípcios. Estávamos, na verdade, no mais antigo salão de colunas do Egito. No chão do salão, Mark encontrou mais ossos. Quando escavamos as gamelas e os bancos e examinamos com cuidado, encontramos espinhas de peixe por toda parte. Encontramos um monte delas. Pareciam folhas secas de pinheiro. Que ótimo! Devem surgir mais espinhas de peixe. Seriam os restos e migalhas da cantina mais antiga do mundo?
Talvez os operários viessem comer aqui após um dia de trabalho extenuante. Vendo como viviam, Lerner descobria como trabalhavam. Mas as pirâmides não dependiam só de peixe, carne e pão. Os operários precisavam dormir. Sabemos onde eles estão enterrados, mas onde milhares de operários dormiam após trabalharem o dia todo pelo faraó. O homem-deus que seria enterrado nesta pirâmide. Estamos de volta na câmara fúnebre. O Dr. Hawaz e Hamid já removeram toda a argamassa e agora chegamos ao momento onde vamos romper o lacre. Antes disso, uma pequena pergunta. Uma pergunta sobre a maldição da múmia. Não existem provas científicas, mas perto de nós existe uma inscrição que diz: se você tocar nesta tumba, será devorado por crocodilos. Mas não se preocupe, só vou mover esta tampa um pouco. Mas será que não existe... Não existe perigo de toxina? Sim, micróbios. Agora nós vamos o lacre foi abrir rompido. Um pouco aqui, Jay, e os micróbios... Olha, os micróbios vão sair. Sim. E nada vai acontecer comigo. Talvez aconteça com você. Os micróbios atingiram o seu rosto. Muito encorajador, senhoras e senhores. Acabamos de ver que o lacre foi rompido. Isso permite que o ar de 4.500 anos saia, seja liberado um pouco e depois vamos abrir. Vamos abrir agora, Dr. Zahi, nesse momento? Vamos abri-lo e será emocionante. Esse tipo de arqueologia cuidadosa não era comum no século XIX. Os exploradores geralmente usavam dinamite quando estavam atrás de tesouros. Embora Dr. Zahi prefira uma técnica mais sutil, foi uma campanha de explosões no século XIX que resultou em uma das maiores descobertas já feitas nas pirâmides. Na época, o coronel inglês Howard Vyse usou dinamite em uma fracassada caça ao tesouro dentro de uma grande pirâmide. Em vez disso, ele descobriu várias salas secretas, uma em cima da outra, em cima da sala fúnebre do rei. Existem 5, e elas são chamadas de câmaras mitigadoras, construídas para distribuir o peso sobre a tumba do rei. É só através do canal que Vyse explodiu que o Dr. Hawaz consegue entrar nessas salas secretas. Existem tesouros aqui, mas são difíceis de encontrar. Nos últimos 2 séculos, centenas de visitantes escreveram nomes nas paredes. Mas entre eles, os egiptólogos fizeram uma grande descoberta. Grafites e hieroglíficos feitos por quem construiu a pirâmide. Eles revelam que elas foram construídas por grupos de trabalho. Cada grupo consistia de 1.000 operários, e eles dividiam os grupos em pequenas unidades chamadas filos. Filo é uma palavra grega que quer dizer tribo. Cada tribo consistia de 200 operários. O filo era dividido em grupos menores, que recebiam nomes como Grande, Verde, Resistência e até mesmo um chamado de Perfeição. Talvez os grupos competissem entre si e tivessem espírito de equipe. É um detalhe crucial para compreender a rapidez da obra. Mas os egiptólogos ficaram mais fascinados ainda com o grafite encontrado na câmara mitigadora superior. Veja aqui. É a primeira vez que vemos o nome de Kelps aqui dentro da pirâmide. Ke-ops, dentro de um cartucho. Depois temos a palavra Dearperu e Sensu, que significa grupo. Quem construiu a pirâmide foi o grupo Amigos de Kelps. Incrivelmente,
Este é o único local da pirâmide que tem o nome de Kelps escrito. Este é o cartucho dele. Um sol, um pássaro, uma lesma e outro pássaro. Assinando seu trabalho neste local sagrado, este grupo aumentou suas chances de imortalidade. Dividir os operários em grupos revelou como os planejadores organizavam seus homens. Isso pode ajudar McLennan a solucionar um problema. Além das padarias, açougues e peixarias nas ruas da cidade das pirâmides, havia prédios estranhos e grandes, com aposentos tipo galeria. Os egípcios criaram o boliche, mas estas não são as pistas de boliche. A princípio, não sabíamos o que era. Era muito estranho e não era o que esperávamos. Esses quartos longos seriam usados na produção de comida? O que os operários faziam aqui? Então, certa manhã, Mark teve uma ideia. Essas galerias com mais de 18 metros de comprimento podiam ser dormitórios. Talvez fosse aqui que os operários dormiam. Se elas eram dormitórios, será que era aqui que os grupos Perfeição e o grupo dos amigos de Kelps dormiam? Além de trabalharem juntos, os grupos podiam dividir o mesmo alojamento. Esta teoria deixa Mark com mais uma dúvida. Ele acha que a obra empregou apenas 25 mil operários. Há espaço para 2.000 nos dormitórios. Então, onde os outros dormiam? É possível que todo o canteiro de obras fosse um acampamento. Pode-se imaginar que os trabalhadores deviam acampar por toda a pedreira e até na pirâmide. Talvez alguns dos operários que vinham sazonalmente morassem perto da pirâmide e se alimentassem na cidade com a comida de boa qualidade. Mas supervisores como Nessu Essert, cuja tumba abriremos daqui a pouco, e os especialistas da obra não deviam acampar. Onde eles moravam? O cenário de Mark ainda estava incompleto, mas isso iria mudar. No fim da temporada de escavação, a equipe de Mark ampliou ainda mais os limites do sítio e descobriu uma parte crítica do quebra-cabeças. Foi apenas nas últimas semanas, aqui ao leste, que nós encontramos casas e câmaras pequenas. Finalmente, a cidade está começando a fazer sentido. Aqui, neste canto, ficam as casas dos operários permanentes e suas famílias, dos supervisores, ceramistas, tecelões e carpinteiros. Baseado nas descobertas novas do sítio e do Dr. Hawass, Lerner está criando a imagem mais abrangente do platô de Gizeh que já vimos. A primeira cidade industrial do mundo, cercada por casas de artesãos e suas famílias, um acampamento para operários sazonais e um incrível projeto de construção. É um retrato da ascensão do poder no Antigo Egito. E não há um símbolo mais espetacular desse poder que esta estrutura, que era revestida de pedras brancas. Estamos na Câmara da Rainha, prestes a descobrir o que há do outro lado. Se existe um momento de revelação, é este. 4.500 anos atrás. Estamos prontos, vamos lá. Prontíssimo. A tampa vai sair. E vamos tentar trazer a câmera para cá. Acha que é um esqueleto? Nossa! Meu Deus, é um esqueleto. Meu Deus. Diga o que está vendo, Zahra. Estou vendo um homem descansando lindamente. O esqueleto está aqui. Parece ser um homem. Como sabe? Posso ver olhando para aquela parte.
Este é o Nisu Uesert. O crânio está em perfeito estado. Parece que ele está deitado de lado, não é verdade? Sim, ele está de lado. E isso foi há 4.500 anos. Eu esperava encontrar cerâmicas que seriam usadas na outra vida, mas não. As cerâmicas foram encontradas do lado de fora. Do lado de fora. Encontramos jarros de cerveja, que ele beberia na outra vida. Encontramos formas para pão e as coisas típicas daquela época. O fato dele estar virado para o leste significa alguma coisa? Sim, ele está olhando para o sol nascente. Mas o mais importante que as pessoas devem saber é que estas são as impressões digitais dos operários, dos egípcios que construíram as pirâmides. Isso vai calar a boca de todos os idiotas que falam sobre civilizações perdidas e outras bobagens. Este homem está intacto. Na quarta dinastia, a mumificação era muito rara. Fale sobre isso. Isso foi 1000 anos antes do rei Tutankhamon? Sim, cerca de 900 anos. A mumificação era algo Eu experimental, encontrei não era? uma múmia perto da Grande Pirâmide, mas era apenas uma máscara. Uma mulher. A chamamos de Mona Lisa. Mas veja isto. Ele quis preservar seu esqueleto. É um homem importante. Não podia deixar seu esqueleto sozinho. Está vendo algum artefato ou amuleto, Zahir? É isso que eu queria lhe dizer. Certo. Eu não quero mexer nisso agora. Certo. A arqueologia precisa ser muito cuidadosa na documentação. Depois disso, um fotógrafo virá para tirar fotografias e depois um restaurador virá proteger o crânio. Número 3. Então, todos os ossos serão radiografados no laboratório. Vamos descobrir a idade dele, quando ele morreu, doenças que tinha, tudo sobre ele. Vão analisar o DNA? Acho que não. O teste de DNA não é muito exato em ossos de múmias antigas. Mas o mais importante que podemos descobrir, o crânio que encontramos lá fora é de alguém que morreu numa briga. Eu posso limpar esse lindo rosto e pedir a ele que diga ao mundo que os egípcios foram os construtores das pirâmides. É uma mensagem de Nisu Uesert. Acho Estou que é uma feliz das coisas por este homem que ter quero guardado destacar, seu doutor. corpo. Que os egípcios não eram uma cultura escrava, de forma alguma, não é verdade? Isso é muito importante. E sabe o que faltaria aos escravos? Sentimento. Sei. E as pirâmides tinham que ser construídas com amor. Era isso que o senhor esperava encontrar? Era exatamente isso que eu esperava. Vendo o crânio dele, eu posso vê-lo vivo na minha frente, dizendo ao mundo que os egípcios eram iguais a nós. Agora começa a arqueologia mais difícil. Mas uma descoberta incrível, eu nem acredito. Talvez haja mais na Câmara da Rainha. Fiquem conosco. Finalmente, ficamos sabendo o que há dentro da tumba, mas o Dr. Hawass teve que voltar à Grande Pirâmide, onde nós esperamos que ele veja o que há atrás da porta de pedra em instantes. Mas e quanto a este homem de 4.500 anos? Se ele dirigia a cidade dos operários, ele faria isso de um palácio ou de um outro prédio? Mas onde ele está? O arqueólogo Mark Lerner pode ter a resposta. Da extremidade sul deste sítio, Lerner encontrou restos de 2 muralhas de pedra separadas pela distância de uma calçada atual. Era raro encontrar pedra na cidade de tijolos. Ela era usada para algo monumental, quase nobre, como as pirâmides. E estas muralhas eram grandes, com quase 90 centímetros de espessura. O que este prédio abrigava era vigiado e devia ser extremamente valioso. Estas 2 muralhas, com os cantos aparecendo, sugerem que o que encontramos antes era apenas um complemento do prédio principal. Ou seja, este era o prédio mais importante do sítio. Mas o que era? Seria a última parede de um prédio real? Eles encontraram indícios de que eram fragmentos do lacre real usado para fechar sacos de grãos ou jarros de vinho. Enquanto eles escavavam dentro das muralhas de pedra, a história entrou em seu último ato.
Nos últimos dias, estamos escavando esta grande área retangular cheia destes escombros e pedras que você vê aqui. E quando removemos os escombros, encontramos semicírculos que foram feitos de lama. Eram silos redondos com certeza, e havia uma série deles. Temos dúzias deles, um ao lado do outro, e eles deviam ser usados para armazenar grãos. Mas por que os silos seriam tão importantes para eles? Estes silos, dentro das imponentes muralhas, personificam o centro da cidade perdida e também de todo o complexo das pirâmides. Há 4.500 anos a comida era escassa e os grãos eram como o ouro, controlados cuidadosamente e protegidos. Os grãos eram o motor que impulsionava o projeto, a base da dieta básica, o pão. Se não houvesse pão, não haveria pirâmides. Nos silos de grãos, dentro do prédio real, era onde Nesselt Wester devia trabalhar. Verificar a quantidade de grãos podia ser uma tarefa diária. Seu dever mais importante era garantir os grãos para alimentar os operários, para ter certeza de que a pirâmide ficasse pronta antes da morte do rei. Lá está ela, a pirâmide de Kelpos, que originalmente era revestida de pedra branca brilhante. A construção foi um desafio colossal. A pirâmide era um local sagrado, construído de acordo com crenças religiosas. E isso pode explicar o propósito dos túneis. Existem 2 túneis semelhantes na Câmara do Rei, mas a diferença é que eles têm saída para o exterior. Então, por que estes túneis aqui não são abertos da mesma forma que os outros? Zahri e Meg Waters decidiram, então, escalar a pirâmide para ver melhor. A Grande Pirâmide tem cerca de 140 metros de altura. E escalando-a, vemos como os blocos são grandes. Zahra e Meg vão até o ponto onde os túneis da câmara do sarcófago deveriam sair. Na metade do caminho. Estamos perto daquele túnel agora. Sei. Mas os arqueólogos em Gizé procuraram por toda a superfície sul e não encontraram qualquer indício do túnel que tem saída para o exterior. Sabe para que serviam os túneis? Eu acredito, na minha opinião, o túnel sul funcionava. Era um corredor simbólico para a alma do rei e para o deus Sol Ra. Simbolicamente, os egípcios achavam que a alma do rei passaria pelo túnel. O túnel norte também é um corredor que levaria a alma do rei para as estrelas. O papel dos túneis devia ser muito importante, porque construí-los foi incrivelmente difícil. Eles não foram feitos após o término da pirâmide. Como vimos, eles foram feitos à medida que a pirâmide subia. E por que o rei precisava de túneis especiais? A alma dele não podia sair pela porta comum? O egiptólogo Rainer Stadelmann acha que o rei se recusava. Isto é muito, muito importante. Está escrito nos textos da pirâmide, e nesses textos o rei diz: não me apetece pisar no solo. Eu, o rei, subirei direto aos céus. Mas se o espírito do rei foi direto para o céu, por que se deram ao trabalho de construir túneis na câmara da rainha, onde o rei sequer foi enterrado? A resposta pode estar ligada à magia. Mark Lerner acha que a Câmara da Rainha era uma sala lacrada, habitada apenas pela alma do rei. Mas a alma teria que sair da pirâmide para os céus, e uma porta de pedra não seria um problema? Uma passagem bloqueada não deteria a alma do rei. Ela não precisaria estar aberta para o rei sair. O principal meio de ir para o outro mundo numa tumba era o que chamamos de porta falsa. Quando faziam uma porta de pedra que era mágica e se comunicava com outro mundo.
Mas se a pedra é um tipo de porta falsa mágica, por que parece ter alças? Essas alças de cobre são instrumentos mágicos que o rei, isso é, a alma do rei, pode pegar ao passar pelo corredor e usá-las. Usar essas alças para assim abrir as portas do céu. A magia era essencial para os rituais egípcios. E a Câmara de Kelpis devia ter todo tipo de papiros com textos mágicos e orações para ajudá-lo a caminho dos céus. Mas o que há atrás da pedra? É bem possível que exista um rolo de papiro atrás dela, porque não há espaço para mais do que isso. O mistério do túnel secreto continua nos intrigando. Estamos de novo dentro da Câmara da Rainha e esta é a hora da verdade, não é, Zahri? O momento que esperávamos. A câmera está alinhada com o orifício na porta de pedra. Agora vamos vê-la entrando no orifício e com a câmera vamos descobrir o que há atrás dela. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. As luzes estão acesas. A câmera está indo em direção ao orifício. Zahri, diga o que está acontecendo. A câmera está entrando, mas não vemos nada. Certo. Minha nossa, veja aquilo. Estamos muito nervosos aqui. Esta equipe de arqueólogos espera por este momento há meses e meses. É emocionante. O que vemos, Zahri? Vemos uma outra porta lacrada. Outra porta? São E o que são essas marcas? Parecem São ser... rachaduras em uma outra porta lacrada. Existe outro espaço, Meu Deus! outra porta lacrada, mas parece que fizemos uma descoberta. Outra descoberta. Podemos ver o chão. Como você disse, parece mais uma porta lacrada e não um beco sem saída. Veja esse buraco embaixo. Sim. Me parece que Parece está que- lacrando alguma coisa. Estamos diante de uma descoberta. É incrível. Estou muito feliz. Encontramos um espaço e outra câmara lacrada. É incrível. É a primeira vez que um espaço é encontrado aqui É dentro. mesmo. Que é encontrado aqui dentro há 130 anos. Eu sei, Laura, eu sei. Isto é muito importante. Estou orgulhoso. Desvendamos o primeiro mistério da pirâmide de Kelpis. A pergunta é, o que vai acontecer agora? Agora estudaremos isto e descobriremos como desvendar mais segredos. Isto é muito importante e isso nos mostra como os antigos egípcios eram excepcionais. Faz ideia do objetivo daquela porta? Por que Não duas sei, portas? mas parece que há alguma coisa importante escondida aqui. É claro que a investigação terá que continuar e a National claro. Geographic trará novas informações assim que descobrirmos, mas teremos que nos despedir agora da Câmara da Rainha. Laura, boa sorte. Fez um bom trabalho. Obrigada para você Parabéns. também. Voltamos com o Jay. Tchau, tchau. Tchau. Ah, que noite, não? O trabalho de registro e análise do que encontramos já começou desde que este projeto foi concebido. Todos da National Geographic sabiam que estávamos envolvidos num experimento do século XXI, uma mistura de ciência e de TV ao vivo. Elas podem ser companheiras estranhas e sabemos disso. Afinal, a ciência exige paciência. TV ao vivo deseja experiência. Mas ambas querem revelar o que existe sob a superfície. E, para ser honesto, sabemos que o coração que bate mais forte na hora da revelação é o dos cientistas. Se nós conseguirmos mostrar a vocês uma amostra deste mundo, o momento em que o desconhecido é revelado, vamos considerá-lo um sucesso. Esta noite continuamos em solo sagrado, lá da primeira grande civilização do mundo. Para Laura, Dr. Hawass e todos da National Geographic, eu sou Jay Shadler. Boa noite do platô de Gizé e das Grandes Pirâmides.